convivência via ensino à distância, via remoto, e foi passando, mas é importante. Nós estamos, esse ano, entrando no processo de recredenciamento da universidade e o planejamento estratégico da instituição. No caso, o PDI é peça fundamental para o recredenciamento da universidade. E, para além disso, existem outros normativos determinando o planejamento das instituições federais, de uma maneira geral, de todos os órgãos federais, em que nós temos que adaptar também. Então, estou fazendo essa introdução no sentido de dizer que, além de planejamento ser, vamos dizer, um instrumento importante de governança da instituição, de como vamos chegar, onde vamos chegar e como queremos chegar, para além disso, é importante observar os normativos legais que existem. E o PDU, o Plano de Desenvolvimento das Unidades, ele vem complementar todo o processo de planejamento do PDI da universidade. Então, nós precisamos alinhar o PDU das unidades agora ao PDI da instituição. O motivo dessa reunião é exatamente para isso, para mostrar o sistema, para mostrar como fazer esse alinhamento e, consequentemente, orientar, nos colocar à disposição para todas as informações que vocês precisarem. E o PDU agora passa a ser os mesmos períodos do PDI. Naquele momento, quando nós começamos, havia uma movimentação diferente, precisávamos também, aprendemos com os senhores, aprendemos a trabalhar de uma forma diferenciada e consolidar o processo de planejamento da universidade. PDI, PDUs e os planos anuais de gestão depois, para que isso fique bem claro o que é a universidade, como ela funciona e onde ela quer chegar. Agradeço muito a todos. Vou passar a palavra para o Homero, para que ele faça as apresentações técnicas. Nos colocamos à disposição para qualquer informação, qualquer orientação complementar, tanto eu, Homero, Cláudia, Roger, toda a equipe da CPI, da Proplan, e agradeço muito a disponibilidade dos senhores estarem aqui, estar presente conosco hoje, para ouvir. E fiquem à vontade de questionar, de perguntar, mas o que a gente precisa mesmo é que esse processo de planejamento da universidade fique consolidado e que as unidades tenham os seus PDUs alinhados aos PDIs, para que a gente possa realmente falar de planejamento, de governança na instituição. Muito obrigado a todos os senhores. Homero, agora está com você a palavra. Ok. Pessoal, a previsão dessa reunião é 1 hora, mais ou menos. Vou fazer uma pequena recapitulação da parte de planejamento, e em seguida a gente vai entrar na parte dos sistemas que a gente já, inclusive, disponibilizou para vocês. E isso, mais ou menos, uns 10, 15 minutos. A partir daí, a gente vai abrir para dúvidas que vocês tiverem, e o que a gente fez dentro do processo. A Proplan já encaminhou para vocês uma série de ações, até para facilitar o processo, e, basicamente, a gente vai se ater, não o documento em si, o documento vai ficar por conta de vocês, mas a matriz estratégica, onde tem as metas e as instituições. Da parte de planejamento, a gente entra nos sistemas de forma bem sucinta. Pode... ok, Marcelo, pode passar primeiro para a gente. O PDU alinhado ao planejamento, ao PDI. Vamos recapitular o que é o planejamento. Dentro da universidade, para nós, o planejamento é um processo contínuo, envolvendo toda a organização. É um conjunto de providências a ser tomadas em várias instâncias de decisão para melhorar o desempenho organizacional. É um padrão, um plano que integra os objetivos institucionais de forma coesa, integrada. E é um instrumento que possibilita a visão sistêmica e a ação coletiva para empreender melhor.
O que o planejamento, que a gente gostaria que o planejamento fizesse e trouxesse de modificações dentro do conjunto? A gente, dentro da ProPlan, gostaria de criar transformar as pessoas, começar a pensar na transformação do processo. Modificar a cultura, criar novos processos que visem a melhorar resultados. Tudo é essa sistemática que a gente pretende dentro do planejamento e que a gente vem trabalhando dentro dos últimos anos. É montar uma cultura, é treinar, preparar as pessoas, é criar um processo contínuo e que vise chegar aos resultados. Ok, próxima. Marcelo, próxima. Os níveis, e aqui se enquadra os níveis estratégico, que é o nosso PDI, o nível tático e operacional, que são os PDUs, seja ele das UAS, seja ele das UACs, que são Unidades de Administração Central, que a gente vai partir para executar nesse segundo semestre também. O estratégico direciona as ações e metas de nível tático operacional. Por isso que a gente vai buscar alinhar o PDU das UAS ao planejamento estratégico da universidade, ou PDI, as metas definidas lá dentro. Se relaciona com objetivos e metas de longo prazo. 5 anos que a gente está trabalhando nesse longo prazo, poderia trabalhar até mais, mas como está modificando muito o contingente das ações, o prazo, para nós 5 anos, a gente está trabalhando como médio e longo prazo. As estratégias e ações que o compõem afetam as organizações como um todo. E a responsabilidade dos níveis organizacionais são mais altos. Tudo isso pertence ao estratégico, e onde já foi definido as políticas dentro do PDI, toda a linha, os procedimentos, o PPI, as áreas, as metas, os objetivos estratégicos, os indicadores. A partir daí, no tático operacionais, o que vocês já estão fazendo, as ações e metas alinhadas aos objetivos estratégicos, objetivo otimizar e determinar a área da organização, e não ela como um todo, se relaciona com objetivos e metas de menor prazo. Na realidade, aqui a gente já deu uma modificada e está trabalhando ao mesmo prazo do PDI. Apesar de a gente estar com o PDI falar que é estratégico, é a longo prazo, mas a gente também, como a gente está quebrado ele ano dentro das unidades, com metas anuais, a gente está trabalhando em curto prazo. E a parte operacional, que também faz parte dentro dos PDUs, que são as ações e metas alinhadas aos objetivos estratégicos e táticos. Então, você tem o objetivo do PDI, você tem a meta do PDI, tem a meta do PDU e tem as ações que vão desencadear dentro da unidade. Próxima, Marção. Só para vocês terem, todo mundo já sabe, o PDI é um documento que identifica a universidade, e ele tem a duração de 5 anos, define a filosofia, missão, diretrizes, estrutura organizacional, as atividades e outras informações. Ele é formatado aos moldes do Decreto 9.235, de 15 de dezembro de 1977, artigo 21. Então, lá traz todos aqueles passos que a gente tem que elaborar o PDI. Ok, vamos. Próxima oração. Para que serve o PDI? Ser um instrumento de planejamento, a Dulce já colocou no início, cumprir o papel estratégico e orientador dos rumos da universidade, expressar o comprometimento da universidade com a sociedade, auxiliar a administração no processo de decisão e auxiliar na avaliação institucional. E como parte legal, ele serve para credenciar a universidade junto ao MEC, recredenciamento, autorização de cursos, credenciamento da instituição para oferta de ensino à distância, autorização de cursos fora da sede para as universidades. Então, sem ter o PDI, não tem esse processo, a universidade não seria reconhecida. Adiante. Aqui o mapa estratégico, não sei se está um pouquinho mais
difícil de visualizar aqui para mim, mas tem a visão, tem a missão. A nossa missão é a visão, desenvolver e socializar conhecimento e formar profissionais qualificados para a transformação da sociedade e crescimento sustentável do país. Isso que a gente quer chegar ao final de um período X de vigência do PDI, que a gente prepare pessoas para intervir dentro da sociedade. E como a gente faz isso é a missão, ser uma instituição de ensino, ciência e tecnologia reconhecida nacional e internacionalmente por sua excelência. O que a gente está buscando nesses últimos anos, de colocar a universidade dentro dos rankings nacionais e internacionais. E a gente quer que ela seja conhecida, que a sociedade fala, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, você é importante dentro da nossa região, você é importante para o país. É isso que a gente, através de um planejamento sério, voltado para resultados, integrado com todas as unidades da universidade, que a gente busque colocar ela nesse contexto. Os objetivos estratégicos que a gente definiu no novo PDI são só 6, e, na realidade, aqui eu coloquei um pouquinho mais de metas, mas são 39 ações estratégicas, indicadores, metas estratégicas. Os objetivos: aprimorar o ensino de graduação e da pós-graduação, integrar a universidade e a sociedade por meio da extensão, cultura, esporte e comunicação, esporte e comunicação sociocientífica, promover o desenvolvimento estudantil em um ambiente inclusivo, qualificar e internacionalizar a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico, o empreendedorismo, a inovação, e aqui eu chamo uma principal atenção, que a universidade produz muitas pesquisas, mas ainda nós não temos muitas citações de pesquisas dos nossos professores no contexto nacional e internacional. Muito pouco dentro, principalmente no internacional, as citações das nossas pesquisas, a gente gostaria que começasse a analisar nesse novo contexto do plano, e o plano está voltado para a gente partir para isso nessa área. Consolidar as práticas de gestão de governança, de compliance e de sustentabilidade. Isso a gente vem fazendo nesses últimos anos, inclusive através do TCU, CGU, a gente está no segundo, a última avaliação, a gente estava em segundo ranking das universidades brasileiras. Tá? E fortalecer o desenvolvimento pessoal em ambiente acolhedor. A gente tem os valores, ética, a gente definiu, junto com vocês, com os diretores na época, os valores ética, respeito, transparência, efetividade, interdisciplinaridade, profissionalismo, sustentabilidade e independência. Próximo. Aí vem a parte básica que a gente vai partir para, depois de todo esse contexto, o que é o PDI, o conceito que o PDU, o Plano de Desenvolvimento das Unidades, o conceito e o resultado do processo de planejamento das unidades acadêmicas, setoriais, em estrito alinhamento com o PDI da UFMS. O que a gente quer com isso? Se, no próprio conceito, a gente já definiu, vocês fizeram há 2 anos um PDU das UAS, e agora houve o período de 19 a 21, né, que foi 18 a 21, a gente agora está buscando realinhar para coincidir, trabalhar coesamente entre os objetivos e as metas do PDI novo, e por isso que a gente pretende alinhar os PDUs. Por que o PDU é necessário? Melhorar a comunicação interna, aumentar a capacidade gerencial para tomar decisões, promover uma consciência coletiva a respeito da missão da unidade, proporcionar uma visão de conjunto e uma maior delegação, melhorar o desempenho em nível organizacional e pessoal. Próximo. Como a gente fez o primeiro PDI, como a gente trabalha nesse sentido? Planejamento integrado, PDI contextualizando o PDU. O nível estratégico, a gente tem a UFMS, nos níveis tático operacional tem os campos, as unidades, aqui eu coloquei
o CEPAM como exemplo, mas poderia ser qualquer unidade, e também as unidades de administração central, já, nesse caso. Então, esse aqui, inclusive, é um modelo que eu acabei não alterando lá, mas também as UACs já entram nesse processo, porque elas também têm objetivos táticos operacionais. Mas como é voltado para o UAS, eu coloquei a CEPAM como exemplo. O plano de desenvolvimento institucional, ele tem objetivos e metas, e os táticos operacionais têm metas e ações. Pode ter N ações dentro do processo, N metas, e objetivos, não, objetivo especificamente dentro dos marcos estabelecidos pela universidade. Ela tem que se alinhar a esse processo. A gente deu um exemplo de um objetivo, aprimorar o ensino de graduação e pós-graduação, a meta da universidade é aumentar a taxa de sucesso da graduação, no tático operacional seria aumentar a taxa de sucesso dos cursos de graduação da unidade, e aí especificamente as ações que vocês vão fazer para melhorar a taxa de sucesso. Pode ser de um curso, pode ser de diversos cursos. Aqui a gente colocou como exemplo, oferecer regularmente monitoria aos acadêmicos com baixo rendimento, que vai propiciar a gente ter mais alunos formandos no final do processo. Acompanhar semestralmente as matrículas. É óbvio, se acompanha o aluno, tem condições de ver se ele está cumprindo dentro do processo como um todo. E a terceira ação, oferecer apoio psicopedagógico regularmente aos acadêmicos. Bom, vou mais um pouquinho mais rápido, porque eu estou usando muito tempo. Mas vamos, Marcelo. Aqui, então, a gente pegou basicamente entrando no que estava sendo feito. Nós pegamos as 39 metas do PDI 2020-24, colocamos elas aí, inclusive com os valores das taxas, e buscamos dentro de todos os PDIs de vocês, para cada unidade base, a gente buscou já e fez a primeiro, como se fala, enquadramento que a gente, como técnicos da Proplan, Cláudia, Marcelo, Homero, Jean e Rogers, fizemos o primeiro enquadramento dentro do processo, para facilitar, para vocês não terem que redigitar em todo o processo. Então, a gente buscou as informações e trouxe dentro do processo. No caso aqui, a taxa de sucesso, a gente pegou uma unidade, se não me engano, CUA, aqui da UEM. Foi aqui da UEM, desculpa. E a gente trouxe. Então, a meta, taxa de sucesso prevista lá no PDI, ela trouxe ampliar o contingente de alunos matriculados na graduação. Ela trouxe só 20 e 21. Tá? Porque 19 e 18, 17 a gente não trouxe das UAS, porque já passou, então a gente quer alinhar 2020 em diante. E trouxe a descrição, trouxe o cálculo e trouxe quem seria o gestor da unidade. A partir daí, o que a gente está pensando? Realinhar a meta. A unidade ela vai ter essa possibilidade, os vídeos estão explicando como se procede, mas esse trabalho já foi feito. Se a unidade da administração setorial quiser alterar essa meta, ela vem aqui, realinha. Qualquer hipótese, ela clica em realinhar. Ou cancela, não quero mais essa meta dentro do PDU da unidade, ele pode cancelar. Se ele realinhar, vamos partir para a próxima, Marção. Se ele quer cancelar, cancelou. Realinhar, ele traz aqui. Trouxe todas as metas, a meta e as ações cadastradas. Eu fiz passo a passo dentro do processo. Então, você realinhou. Eu não quero trocar. Se eu quero trocar a meta, você pode trocar. Não quero mais taxa de sucesso na graduação. Quero colocar uma outra meta aí dentro, altera lá, refaz todo o processo. Aí tem a meta, ampliar o contingente de alunos matriculados na graduação. Vem o valor, ele trouxe os valores, 2020 ele trouxe 5%, 2021 era 0%. 2022, 23 e 24 vão ter que ser preenchidos pela unidade da administração setorial. Então, replanejar dentro do mesmo tempo de período.
Se você excluir, obviamente, não tem que fazer, você exclui e deleta aquela meta. Se você for manter essa meta dentro da unidade de administração setorial, você vai jogar ela e recalcular dentro da mesma coisa. Para a ação, você fez a meta, calculou, fez, lançou. Para a ação, Marcelo, pode pôr. Próxima. Essa aí. Para a ação. Então, para cada uma da ação, a mesma coisa. Ampliar, se você manteve a meta, você vai ter que ter pelo menos uma ação dentro de cada uma dentro do processo. Sua ação já trouxe, ampliar o trabalho da comissão de divulgação do CPAQ. Aí, 2020 ele tinha uma visita, 2021 uma visita. Ele vai ver se vai 2022, 2023, 2024 vai ter. O fator de risco também, o evento de risco ele também trouxe. O controle do risco também trouxe. Tá. Aí ele pode ter mais de um risco, se quiser a gente deixa a opção. Um é obrigatório, o segundo não é obrigatório. E quem é o gestor? Basicamente é isso o trabalho que a gente está fazendo dentro do realinhamento do PDU. Eu não sei, a partir daí, bem simples, a gente já tentou, de modo sintético, trazer todas as informações da unidade. A gente se preocupou, que nem eu falei, em 80%, 90% na matriz estratégica, e o prazo para a gente fazer isso aí, a gente tinha estabelecido até o dia 30, agora de agosto. Então, talvez vai ter que espichar um pouco, mas a gente vai ver com vocês. O Marcelo pode fechar. Vocês assistiram os vídeos que a gente encaminhou, ele está muito bem detalhado, passo a passo, dentro do processo. Cada informação, e a gente está aberto aqui para agora, para tirar dúvidas que vocês querem, que você gostaria de saber, de tirar, de forma sintética. Eu só trouxe a essência aqui dentro. O detalhamento tem o vídeo, são 2 vídeos, principalmente o de cadastramento de meta, ele dá passo a passo de como você entra pelo login, passo a passo da universidade, o que está acontecendo dentro do processo. Não sei se a Cláudia quiser complementar alguma coisa. Jean, está aberta aí para vocês complementarem. Tudo certo, Mero. Não busquei, o foco hoje é tentar tirar dúvidas de vocês. Pode ser por chat, pode depois encaminhar, a gente tira. Ontem atendi um monte de unidades em cima de já cadastramento. Eu esqueci de falar, o cadastramento de todos os usuários das UAS via sistema com o passaporte institucional. Não adianta eu recebi alguns Gmail, aí não tem como cadastrar dentro do processo, que não vai conseguir abrir. Então, é só passaporte institucional, tem um acesso, a partir daí pode assistir o vídeo, tem um vídeo de 6 minutos, não é grande, explicando passo a passo, e eu não quero me delongar muito, está aberto aí para considerações e conversas, dúvidas, o que vocês quiserem. Bom dia, é o professor Wesley, de Paranaíba. Gostaria de fazer uma pergunta, Homero. Sim. Inicialmente, parabéns a todos os diretores, servidores, professores, por estabelecer essa questão do planejamento estratégico, né? Porque a gente sabe que, sem esse planejamento, é difícil uma empresa privada avançar, e principalmente o setor público, né? Então, nós estamos estabelecendo, já nesses últimos anos, esse documento, né, que dá essa diretriz para a gente evoluir. Homero, é o seguinte, quando a gente foi cadastrar os indicadores do ano passado, a gente sentiu necessidade de um parâmetro, né? Ficava muito, vamos dizer assim, um tanto quanto disperso, para a gente ter até uma referência, por exemplo, para crescer na graduação, quantos % a gente espera crescer? Você entendeu? A gente ficou sem essa diretriz para a gente parametrizar. Então, você podia fazer esse esclarecimento para a gente? Não sei se eu fui claro. Foi muito claro. As unidades de administração setoriais, através das secretarias acadêmicas, ela tem hoje a possibilidade de saber quantos alunos a unidade tem por curso,
quantos alunos estão matriculados, quantos alunos são formados. Eles têm todas essas informações disponíveis para vocês. Eu, aqui em Campo Grande, teria condições, eu teria que baixar e repassar todas as informações. Mas as suas, por exemplo, você tem 5 cursos, hipoteticamente. Com 50 vagas, você teria que ter 250 alunos matriculados. Você tem 120. 150. Por ano, vezes o número de ano, você teria que ter X alunos. Então, por semestre tem 5 cursos, 50 alunos por turma. No ano, 4, vamos trabalhar 4 anos, a duração do curso, 5 anos, teria que ter X aluno. Quantos você tem de fato lá dentro? É o primeiro parâmetro que você pode utilizar. Segundo parâmetro, de quantos formandos do último ano a unidade tem dentro do processo? Entraram no ano, 4 anos atrás, tipo, CUA tinha, 4 anos atrás entraram 200 alunos, 100 alunos. Vai formar, não vai formar 200, mas vai formar, está formando 50. Você tem a sua taxa de sucesso aqui dentro do processo. Quantos entraram no período lá atrás, quantos estão formando? Então, você vai pegar qual a probabilidade de formandos dentro do ano de 2020. Eu vou, no último semestre, matriculados tem 70 alunos. Desses 70 vai ter uma média de 50 que vai estar com 90% das matrículas integralizadas, dos créditos integralizados no último semestre. Secretaria acadêmica tem que trabalhar e ter dados para passar para os diretores nessa fase. Senão, não adianta a gente ficar jogando números dentro do processo. Secretaria acadêmica, diretor tem que cobrar, fazer as secretarias trabalharem nesse processo para subsidiar a tomada de decisão. E não só sobre isso, sobre todos os indicadores. Começar a se preparar, começar a trabalhar, a gente pode auxiliar dentro de todo o processo, porque senão só a Proclan que vai fazer as atividades e encaminhar para lá. A gente pode dar todo o embasamento, a gente pode passar formas sistemáticas, tudo, inclusive já estão lá as formas dentro dos próprios PDI e PDU, das macro, para a gente conseguir. Mas a gente se coloca à disposição para auxiliar no que for possível também, dentro desse processo. É óbvio que no primeiro você pode até errar, mas no segundo em diante você já tem uma noção, até para você. Como é que você estabelece, por exemplo, uma ação dentro de uma meta de taxa de sucesso se você não sabe quantos alunos você tem que não está formando no processo? Então, tem que começar a pensar no macro, pensar para se organizar dentro das unidades. Não é só fazer, receber matrículas, etc. Começar a pedir para as secretarias acadêmicas trabalharem nesse processo. Senão, nós não vamos sair desse status quo. Romero. Mas, viu, professor Wesley, nós estamos à disposição. Tudo que os diretores precisarem, se for o caso, a gente vai disponibilizar essas informações mais. Pode falar, professor Paulo. Perfeito, Homero. Obrigado, viu? Viu, Homero? A questão nossa é o seguinte, nós fizemos um PDU, né, no período anterior ali, ele estaria pronto, né, estava pronto até 2021, agora nós vamos fazer esse realinhamento. Isso. Se fosse um estudo das metas, seria, como você disse, relativamente fácil, mas nós precisamos de tempo realmente para pensar essas novas metas, porque nós estamos agregando 3 novos anos dentro do processo de PDU. Então, agora, eu acho que é o momento da universidade realmente pensar de que forma que ela quer que esse pensamento seja feito. Se ela quer um pensamento realmente concreto, com realmente um estudo, esse prazo, até o dia 30 de agosto, você pode esquecer, correto? Pelo menos uns 30 dias. Qual que é a ideia que a gente gostaria, de repente, de fazer esse trabalho, ou como pensamos em fazer esse trabalho em Nova Andradina? Cada responsável por meta que foi definido no PDU anterior, e os coordenadores de curso, vão fazer uma análise das metas que foram traçadas para eles. Certo? Cada coordenador de ação vai repensar essa meta e vai acrescentar novas metas e vai passar isso depois para mim, que vou fazer essa digitação, essas conferências, certo?
Então, o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é isso aí. Vamos pensar num prazo aí, pelo menos até final de setembro, para a gente terminar isso aí. Sem problema, professor Paulo. Professor Paulo, a gente não quis dar um prazo assim, para provocar mesmo. Esse primeiro prazo é para a gente provocar, porque se a gente dá 30 dias de cara no primeiro momento, todo mundo vai começar a trabalhar no dia 25 do próximo mês. Isso que eu não quero, é começar desde agora. A experiência nos leva a falar o seguinte: aperta o prazo que sai. Se você deixar muito solto, vão deixar para o último momento. Mas a gente está aberto para as negociações. Eu acho que as unidades, cada unidade, a gente pode até estender esse prazo. Não gostaria de ficar muito comprido, porque todo mundo vai deixar sempre o planejamento para segundo plano. Mas, para mim, eu vou conversar com a Dulce, a gente pode até, ela já está balançando a cabeça que ela concorda com vocês. Eu sou um pouco contra espichar muito o prazo, porque quem está ocupado, quem tem muita coisa a fazer, uma série de coisas, ele vai fazer, sempre vai achar um jeito de fazer e fazer bem feito. Alguns vão empurrar lá para o último momento e chega no dia 25, no mês subsequente, vai me pedir mais 30 dias. E a gente pode até prorrogar, mas vai ser uma prorrogação única, tipo, vamos dar 30 dias a partir de hoje, dia 20 de setembro, todo mundo, pelo menos com as metas prontas. O professor Andréia ontem me falou, mas eu tenho que mexer também nos eixos, outros eixos, etc. Ok, isso aí vocês podem fazer no segundo momento. Eu gostaria que desse prioridade nesse primeiro momento para a parte de metas, porque eu preciso já ter avaliação dessas metas em dezembro. Então, eu vou soltar, vocês calculam, elaboram, já em novembro eu já solto o primeiro relatório de 2020 para vocês preencherem. Então, vocês já estão cientes de que vai ter o relatório que a gente fez. E dessa vez vai ser obrigatório o cadastramento. Homero, deixa eu aproveitar e complementar. Na verdade, o ideal é que esse trabalho seja feito, não sei, por um grupo, por uma comissão, porque a gente sabe que o diretor sozinho não vai fazer isso. Isso metas, planos, isso é feito no coletivo. Então, assim, o que a gente precisa, professor, 30 de setembro, 15 de outubro, o que a gente precisa é que até novembro isso esteja pronto, porque nós precisamos fazer todo o processo de avaliação do PDI, e se as UAs não tiverem cadastradas e a gente não conseguir, o nosso processo de avaliação ele fica perdido. Mas se precisar, sim, vamos, eu assim, gostaria de ouvir vocês no sentido o prazo ideal, claro, desde que não ultrapasse o fim do ano. Mesmo porque até no fim do ano a gente precisa estar com todo esse processo de avaliação em andamento. Mas, assim, a gente entende que é por meio de um grupo, de discussões, que será construído. Vocês têm, o professor Paulo, o senhor está com razão, a professora Andréia também. Homero, a gente depois avalia essa perspectiva de qual o melhor prazo para vocês a partir do momento que vocês solicitarem. Assim, sugerirem, né, vamos dizer assim. Não, para mim, viu, Dulce? Para mim, já estende até 30 de setembro, o prazo para todo mundo agora, a gente oficializa esse prazo, só que depois não vai ter segunda prorrogação, porque daí teria que trabalhar, pelo menos para a gente trabalhar nas metas. Aí a outra parte de eixos e etc., aí sim, vocês podem trabalhar mais adiante. Eu gostaria de colocar uma questão e como que a gente pode pensar as metas com essa nossa realidade da pandemia. No caso da evasão, eu já detectei que nosso curso de História, nesse segundo semestre, tivemos uma evasão grande. Nesse caso, as metas que eu tinha pensado no PDI, a primeira vez que o professor Paulo, ele nos apresentou, ela já começa a ter um atrito. Então, como podemos pensar nessa... como que podemos pensar essas nossas metas agora? Porque cada campus e cada unidade ela tem uma realidade diferente. No nosso caso, o ensino remoto, por mais que a gente seja criativo, por mais que a gente tente, por mais que a gente vá ao encontro
de tudo que a universidade fornece, muitos alunos nossos, eles sentem dificuldades, até porque muitos alunos, pelo menos do curso de História, eles entram na universidade também pelo ambiente da universidade. Eu irei fazer uma busca aqui nos alunos que eles acabaram desistindo, mas gostaria de saber como que podemos pensar as nossas metas com essa nossa realidade sui generis agora. Obrigado. Homero? Oi, Homero. Oi. Quer responder, Oi, Homero. Professor Fábio, bom dia. Eu enviei uma resposta aí para o senhor a essa questão e tem um encaminhamento de um material sobre análise de cenário, é um passo a passo, muito explicativo, e eu, pelo menos, gosto muito de consultar esse material, tá? Então, eu acho que pode ajudar. E se o senhor tiver algum outro tipo de questionamento, quando analisar esse material, e for usar aí para ajudar na programação da SOMET, o senhor pode entrar em contato conosco, tá? Só para complementar aí, pode falar, Dulce. Não, esse ano é um ano atípico. Realmente, talvez mereça bastante atenção na hora de fazer, principalmente numa análise de cenário bem criteriosa. Mas, professores, lembrem que vocês podem também fazer revisão, né, das metas o ano que vem. Isso aí é perfeitamente possível dentro de um processo de planejamento. Homero. Tá. Professor Fábio, é o seguinte, outra coisa. Para esse ano 2020, você pode alterar a meta que estava prevista lá dentro do seu PDU anterior. Então, pode reprogramar nesse sentido. Você vai ter uma visão muito macro hoje, tem muito mais capacidade, por isso que eu falei que seria interessante vocês consultarem suas secretarias acadêmicas, porque ela tem a realidade mais clara do que a gente de Campo Grande. Inclusive, a gente está meio longe dos sistemas, mas eles teriam condições de saber quais alunos saíram, quem deixaram de entrar. E realinha a meta de 2020, não há impedimento nesse sentido. Acredito que no ano que vem, 2021, provavelmente vai voltar ao normal, pelo menos a parte de aulas práticas, voltar até a aula presencial. E aí a retomada dos cursos, algum vai estar aos mesmos níveis anteriores, outros um pouco prejudicados. O que vai impactar mais vai ser na taxa de sucesso lá de quem entrou em 2020 e desistiu, e vai impactar lá no final de daqui 4 anos, seria lá em 2024, 2025, quem entrou agora, forma em 2025, estaria praticamente fora. Agora, quem desistiu e vai impactar anteriormente, você teria condições de reprogramar essas metas, até para reoferecimento dessas vagas, achar alternativas para o ano que vem de como recuperar essas vagas dos alunos que saíram dentro do processo. Então, é um repensar. Eu concordo com vocês, por isso talvez esse tempo que vocês estão pedindo de 30 dias seja razoável, até final de setembro, razoável, porque vai ter que repensar em cima de todas essas novas situações e realinhar. Agora, 2020, o que está lá, a gente colocou, mas você pode chegar, eu estava prevendo o crescimento de 5%, e agora eu vou ter crescimento zero, ponto. Você pode colocar zero, deixar, não vou medir em 2020, começar a medir em 2021 e diante. Só que tem que ver o contexto, porque se não planejarem a situação de estabelecer estratégias, ações para mitigar essas coisas que estão acontecendo, fica um pouquinho mais difícil. Mas a gente está aberto, viu, professor Fábio? Isso aí vai ter que analisar e ver mesmo. Eu não sei se a Cláudia está respondendo as perguntas aí pelo chat. Eu não estou acompanhando muitas perguntas aqui, mas a Cláudia está respondendo basicamente as perguntas, mas fica à vontade, quem quiser questionar, propor, alterar, dúvida no sistema. Nós temos o Marcelo aí também, que desenvolveu o sistema e tem condições de dar suporte para quem quiser nesse sentido.
Romero, só uma pergunta, só uma observação. Colocaram o endereço do arquivo para baixar ali, para efeitos de análise de ambiente e tal, mas o pessoal não está conseguindo acessar ele. Bom dia, bom dia. A gente vai criar uma página com esses arquivos de apoio e a gente vai mandar por e-mail o link para dessa página para vocês, pode ser? Perfeito, obrigado. Mais alguma dúvida, colocação? Oi, bom dia, aqui é Rafael, aqui do CEPAR. Lá no site lá do sistema tem o realinhamento e tem a avaliação. São coisas diferentes, né? Sim. Tá. Agora a gente vai se preocupar só com o realinhamento. A avaliação é que a gente, ano passado, fez, e esse ano ainda não transportou para lá. Só depois que vocês cadastrarem as metas desse ano, a hora que cadastrarem esse conjunto, que a gente vai levar para lá e fazer a avaliação, mas isso aí por dezembro. Esse ano aqui não teria condições de fazer agora, a gente colocaria no final de novembro, início de dezembro, nesse contexto. Então, isso aí, por enquanto, não está com as informações que vocês cadastraram no ano anterior. Ok, obrigado. Oi, bom dia. Aqui é a professora Ana Luísa, eu sou do campus de Paranaíba, e no nosso campus, a diretora Andréia, ela organizou as comissões, né, para que cada líder de comissão, junto com os integrantes, ficasse responsável por um item do PDU. No meu caso, eu estou como líder do PDU em relação ao fortalecimento de pesquisa, extensão, né, e inovação. Quando a gente está, né, numa realidade de campus que é menor, né, o fortalecimento de pesquisa, a partir do momento de conseguir mais publicações ou publicações internacionais, ele fica muito atrelado à entrada de docentes em cursos de pós-graduação, né? Então, assim, eu me vejo um pouco travada, né, em relação a algumas metas, para poder fortalecer isso. Com essa situação de pandemia, uma coisa que a gente tem discutido, principalmente em relação à pesquisa, é que a pró-reitoria, né, de pesquisa, ela poderia verificar que docentes, né, que têm uma certa nível de publicação... Travou. Ela travou, vamos ver se ela volta. Ministrar aulas na pós-graduação via online, por exemplo. Não, só um pouquinho. Nós perdemos um pedaço que travou sua fala, então... Desculpa, eu vou tentar Os últimos 2 minutos, acho que a gente perdeu o final, né? O finalzinho seu, a gente perdeu. Tá, eu vou, acho que, fechar minha câmera para evitar esse tipo de problema. Vamos ver se melhora. O que eu quero dizer, né, da minha proposta para campos do interior, no qual a gente precisa fortalecer a pesquisa, e é uma das coisas que eu vejo que Campo Grande tem buscado também, é que os docentes, né, interessados em se inserir em programas de pós-graduação existentes, né, na UFMS, poderiam, então, a partir de uma divulgação ampla, essas editais de entrada de docentes, né, para a gente poder fortalecer a pesquisa como um todo. Agora, se a gente ficar, cada um no seu campus, tentando fortalecer pesquisa com recursos que a gente sabe que é difícil, eu não acho viável. Eu acho que a gente tem metas que são travadas, que não, a gente não vai conseguir crescer, entende? Eu só consigo ver crescimento e fortalecimento de pesquisa a partir do momento que a gente fortalece programas de pós-graduação que são consolidados.
com maior entrada de número de docentes, por exemplo. E nós temos um monte de docentes em campo de interior que têm condições de entrar em programas de pós-graduação, né? Então, eu acho que, assim, também está faltando um realinhamento de outras pró-reitorias para que fortaleça o FMS em vários pontos, já que a gente está pensando em vários pontos, né? Então, com a pandemia, o que foi possível a gente perceber é que, mesmo estando distantes, a gente consegue fazer a aula, uma gravação de aula, ou um classroom, para que a gente possa dar aula para esses alunos que estão distantes, né? E tentar fortalecer a pesquisa, a extensão, a inovação, a partir de campos que têm menos recursos, né? E que são menores também. E que vai ter menos possibilidades de criar uma estruturação vertical, ou seja, programas de pós-graduação, né? Então, eu não sei como efetivar isso, né? Mas eu não vejo, assim, uma outra forma, hoje, em melhorar e fortalecer pesquisa, em fortalecer extensão, em fortalecer inovação. E publicações, principalmente. Para responder, Dulce? Eu estou com... Travou tudo aqui, mas não sei se vocês conseguem me ouvir. Professora, a senhora tem razão. Nem todas as metas, nem todas as metas programadas serão atendidas por todas as unidades. Algumas unidades se identificam mais na extensão, no ensino, ou na pós-graduação, ou na pesquisa. Nem todas serão atendidas. E nesse momento que nós estamos vivendo, e não só na questão da pandemia, mas também com a previsão de orçamento menor para o ano de 2021, certamente teremos mais dificuldades de atender algumas das metas, principalmente esse investimento em pesquisa. Mas o que eu queria colocar para a senhora é que também estamos fazendo todo esse trabalho do PDU com as pró-reitorias, com as que a gente chama de UAC, né, Unidade da Administração Central, para depois nós fazermos tudo isso juntos, mas as pró-reitorias também estão fazendo os seus planos de desenvolvimento que serão publicados, tá? Uhum. É importante a gente ter nesse contexto essa sua colocação, porque quando a gente for levar adiante, começar a trabalhar dentro das pró-reitorias também nos planos, a gente pode, talvez, conseguir expor essas coisas que vocês estão colocando, principalmente nos campos que não têm pós-graduação. Eu sei que, por exemplo, as pós-graduações em Campo Grande, no ano passado, tiveram planejamento estratégico, dentro montaram os planos, a parte lá, não sei a parte de ingresso de professores dentro dos programas, eu não sei como é que funciona dentro desse processo, mas que eles montaram seus planejamentos dentro de cada um dos programas de pós-graduação, eu tenho conhecimento, e talvez essas colocações que vocês estão colocando, a gente possa até levar e quando for fazer os planos das UACs, falar, o interior quer ver isso, você pode ver, e etc., porque aí já não compete a pró-reitoria de planejamento, é uma outra área de competência nesse processo. Mas acho que é viável até para a gente saber o que está acontecendo. Homero, gostaria de fazer, professora Milene, da Faculdade de Educação, da FAED, eu gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, parabenizar todo esse grupo, a gente sabe que não é fácil esse processo de construção do PDU, nós, dentro da Faculdade de Educação, tivemos algumas mudanças de coordenações, isso também vai dificultar, porque os novos coordenadores que não estavam nessa comissão anteriormente, agora vão entrar, e aí eles precisam conhecer um pouquinho todo o processo de como que foi construída essa primeira etapa do PDU. Então, ampliar um pouquinho esse prazo para nós vai nos facilitar nesse processo da gente conhecer, desse pessoal que entrou agora nessa nova comissão, de conhecer todo o nosso PDU. Existem algumas metas que foram constituídas, né, anteriormente, e a gente sabe que nesse momento, esse ano, tipicamente, nós não conseguimos atingir essas metas,
E aí a gente vai ter que zerar essas metas. Então, nesse realinhamento, a gente vai ter essa possibilidade de propor essas metas para os próximos 4 anos, e isso também é um pouco frustrante, porque se você se organiza, prepara todo um PDU para atingir uma meta, nesse momento nós não conseguimos, principalmente em relação à graduação, ao número de acadêmicos, dos projetos, né? Não teve ampliação do ano, esse ano todinho. Então, só essas observações que eu gostaria de fazer desse prazo, a importância de ampliar esse prazo para nós, para que os nossos coordenadores possam, então, conhecer um pouquinho e participar desse processo novo, tá bom? A princípio nós vamos já praticamente acertado, pelo menos até o dia 30 agora de setembro, que nem o professor Paulo tinha pedido lá. Há um consenso, então, para mim, não tem problema nenhum. Em relação às metas e às ações de vocês, professora, eu acho importante vocês reverem. Vocês têm lá, essa meta não vai ser mais possível fazer, etc. Ou reprograma, ou realinha, ou, inclusive, pode excluir. Então, vocês, na realidade, vão ter que fazer todo um reprocesso, um repensar dentro da própria unidade de administração setorial. Vai levar um pouquinho mais de tempo, eu sei, a gente só facilitou, como se fala, deixou, em vez de você redigitar tudo, a gente pegou o que vocês fizeram anteriormente e levou para dentro do sistema. A partir daí vocês têm toda a autonomia lá, o sistema permite vocês cancelarem, alterarem, substituírem. Lembre-se que vai ter acompanhamento também de algumas coisas depois. Então, vocês já tiveram uma experiência ano passado, algumas unidades preencheram 100%, Nova Andradina foi 100%, outras que eu nem vou citar aqui, preencheram 100%, algumas não fizeram nenhum teste que a gente propôs ano passado, que vai sair o gráfico da evolução, uma série de coisas, a gente quer colocar outras ferramentas para a gente começar a avaliar, ver o nível, uma série de outras informações para a gente ter dentro do processo. Só que é um constante aprimoramento dessa área de planejamento com as unidades de administração setorial. Acho que a experiência que a gente teve ano passado foi muito, muito, muito válida nesses 2 últimos anos, muito importante para a gente na área de planejamento. Ela serviu demais para elaborar, enxugar, inclusive, o nosso PDI, para realmente ver o que interessa dentro do processo. Não adianta a gente colocar 1001 ações lá dentro que não vão levar os resultados que vocês querem. Então, você está perdendo tempo em cadastrar, perdendo tempo e esforços. Então, pensem, analisem, essa ação que vocês vão propor, ela gera impacto na meta que vocês querem ou não querem dentro do processo? É isso que vocês têm que começar a pensar, porque não adianta, eu vou cadastrar por cadastrar. Não adianta, depois vocês vão ter que acompanhar e vão falar, não fiz, ou não cheguei ao resultado, ou frustra as pessoas. A gente não quer que haja essa frustração. Calamidades, problemas, pandemias, etc., são atípicas. O que a gente quer que as unidades tenham um processo de crescimento constante, que tenham um planejamento claro e consiga atingir. A gente consegue visualizar já melhorias desde que foi montados os PDU dentro das UAS. Ações que vocês desenvolveram, que melhoraram, que auxiliaram a gente. Outras a gente vai colocar para diante. Como a gente realinha o PDI, a gente realinha os PDUs. E essa é uma oportunidade. Gente, aquela vez eu pensei megalomaniacamente, eu queria meu campus com 1000 alunos, já de cara eu tinha 200, queria 1000. Não é, o processo é lento, é gradativo, vamos construir, que nem fala, tijolo a tijolo dentro do processo, com clareza, objetividade. E vocês ajudando e a gente ajudando vocês. Eu não sei se eu respondi a professora Milene, mas eu estou à disposição aí, e coloco a equipe inteira à disposição aí nesse período. A gente sabe que, apesar de estar em teletrabalho, ontem a professora Andréia, um monte de pessoas entraram em contato, resolvi algumas coisas que eu consegui ontem, por Zap, estou à disposição, por e-mail, pdi.ufms, o PDI,
.proclano@ufmsbr, está à disposição de vocês para dúvidas, a gente encaminha as informações. Vou deixar aberto para ver se tem mais algumas pessoas. A nossa hora já deu, então 9 horas agora. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, a gente coloca aqui, senão a gente agradece essa primeira reunião. Que nem eu coloquei, a Dulce tinha saído, o prazo eu já fixei por dia 30, para todo mundo, de setembro. Vou mandar comunicando, depois de um e-mail comunicando que o prazo dos PDUs, colocar os nossos links aí de PDI, etc., para vocês todos esses que estão cadastrados. Tem algumas pessoas que eu não consegui ativar. Vocês como diretores aí, veja, quem não estava com Gmail, com Hotmail, eu não consegui ativar. Tem algumas pessoas que não colocaram ponto no institucional, colocaram IF, e que estava dando problema para a gente aqui, aí a pessoa não consegue entrar no sistema. Então, do jeito que ele tem o passaporte, que ele entra, tem que vir informação, senão na hora que eu cadastro aqui, ele vai ter dificuldades. Romero, posso só fazer mais uma colocação? Pode, Paulo, e depois, professor. Tá bom. Viu? Eu abri o PDI que você me mandou aqui, aquele que você mandou no e-mail inicial ali desse ano, e a hora que a gente olha lá os anos, ele vai até 2021, você mandou de 2018 a 2021, só que a hora que você apresentou para nós o PDU ali, você já tinha aberto uns campos ali, 2022, 23, 24. Isso. E você tem como mandar esse artigo para a gente, trabalhar em cima dele, porque daí a gente já começa a preencher as metas ali naqueles quadradinhos, mesmo que à mão, na hora de fazer as discussões e análises, para depois só digitar. Será que isso é possível? Ô, Marcel, isso aí é já técnico, vou ter que conversar com o Marcel. Tem como puxar todas as metas das unidades e mandar para os campos abertos, do jeito que o professor... Porque no sistema aparecem os dados. Eu não sei se você consegue abrir, a gente teria que ver como é que procederia, professor, que no sistema... Não, a gente pode, Romero, você, lá dentro do sistema, ele tem o outro PDI que já foi, o PDU que já foi cadastrado, que é de 2018 a 2021. Sim. Certo? Aí você pode entrar nesse sistema e tirar o relatório, que vai sair os anos de 2018 e 2019. Mas ele não quer isso, ele quer esse novo sistema, Marcelo, 2021, que está cadastrado, ele queria 22, 23, 24. É isso, né, professor Paulo? É isso que eu gostaria que fosse mandado. Tirar para frente as metas abertas. Isso. Nós vamos pensar, professor Paulo, se eu conseguir, a gente disponibiliza para vocês. Tá, obrigado. Professora. Ok, bom dia então a todos, Romero, sou a professora Fabiane, lá da FACFAM, sou CUAC, e sou presidente da comissão, né, então estou à frente desde 2018, nossa faculdade é uma faculdade nova, então a gente teve bastante dificuldade naquele início, né, para fazer o nosso PDU, e a gente também sentiu necessidade para ser algo mais concreto, né, e realmente representar a unidade, de vários dados, que muitas ações, né, e metas são baseadas em dados quantitativos, numéricos. Eu sei que de lá para cá a gente avançou bastante, inclusive até em relação ao histórico da unidade, vai ficar muito mais fácil agora, já percebi desde o ano passado, quando a gente fez o relatório, e como vocês comentaram, mais algumas considerações, né, em relação às falas que vocês fizeram, né, aqui na FACFAM a gente também está com coordenadores novos, eu estou para enviar um e-mail pedindo, né, a retirada dos coordenadores antigos e a entrada dos coordenadores de graduação novos na nossa comissão, que eu estou conversando com a professora Maria Lígia, né, para a gente montar e instituir, e uma vez que a gente percebe que o trabalho, né, agora vai ser mais, né, consistente, além de toda essa questão de cadastramento e realinhamento, a gente depois tem toda a questão das avaliações e dos relatórios, né, então a gente vai, né, algo acho que agora muito mais visível, assim, e algumas metas, realmente, algumas coisas foram, né, baseado no achismo e nas dificuldades que nós tivemos lá atrás, né, por ser uma unidade nova e por pela primeira vez a gente está tendo contato, por mais que vocês deram todo o apoio
da Proclan era novidade naquele primeiro momento, né? A construção do nosso PDU, né? Então, eu queria fazer essa colocação, né, que a gente vai, com certeza, ter que enxugar muitas coisas, inclusive a minha pergunta no chat foi aquela questão de se eu excluir, né, porque eu tenho além de mim, tem algumas outras pessoas que vão estar tendo acesso, né, ao CIS-PDU dentro da nossa comissão, não toda, né, mas algumas pessoas, como os coordenadores de curso, e a gente não pode correr o risco, a gente tem que ter toda uma fala em conjunto, né, junto com a direção, para não perder o controle, entrar um no sistema, entrar outro e vai lá, né, excluindo ou modificando. A gente vai ter que se organizar de uma forma que isso fique, né, visível para toda a unidade antes de entrar diretamente no sistema e ir mexendo, né, todo mundo meio que concomitante. E uma questão que eu queria levantar, e que eu fiquei muito feliz a escutar a fala, não sei se foi a tua, da Dulce, em relação à questão das pró-reitorias, né, que também estão fazendo seus planos, porque lá atrás eu senti bastante dificuldade para poder responder de uma forma concreta e não no achismo, ou não chutando nos números. Eu precisava de dados de várias pró-reitorias. Na época, eu entrei em contato com vários, para poder ter números, para poder, né, além, tu citou a SECAC das próprias unidades, mas tem coisas que fogem um pouco da nossa alçada e que a gente não tem reunido, né, esses números. Então, a gente precisa entrar em contato com a própria, a gente precisa entrar em contato com a PROAIS, a gente precisa entrar em contato com a própria PROGRADE, para poder ter esses relatórios, para poder ter esses números, e aí, com esses números, a gente conseguir estipular, né, certinho ao longo dos anos, né? Então, acho que essa sensibilidade, essa sensibilização em relação às pró-reitorias, que as unidades, em relação às suas comissões, né, de cada ano, vão entrar em contato, pedindo, solicitando esses relatórios, acho que vai ser bacana, porque a gente vai ter esse feedback, né, e conseguir colocar algo que seja mais concreto, que eu acredito que seja o objetivo de vocês, né, não simplesmente a gente fazer por fazer um PDU, mas sim fazendo, mostrando a realidade e vendo o que é possível, né, de crescimento para cada unidade dentro dos números, dentro de uma realidade mais palpável, né? E não algo que muitas vezes, no final, para ser bem sincera, para a gente fechar lá atrás, eu recordo bem que eu sentei com a Maria Lídia e algumas coisas a gente teve que ir na base do chute, porque a gente não tinha esses parâmetros. Então, acredito que a gente vai precisar muito também do apoio das pró-reitorias para ter esses números, né? Por exemplo, taxa de evasão, vários outros parâmetros que eu estou lembrando agora, que é importante, porque isso reflete nas ações que a gente colocou de acordo com as metas, né? Então, acho que eram essas colocações que eu queria ressaltar, relembrando as dificuldades que a gente teve lá atrás, né? E que se vocês puderem nos ajudar reforçando isso com as pró-reitorias, eu acho que vai ser bem importante. E, Fabiane, algumas coisas a gente já tem, que a gente, do ano passado, não tem desse ano não teria, porque a gente elabora basicamente as matrizes, então, a parte de evasão, uma série de coisas, a matriz de distribuição de dinheiro leva em consideração os projetos de extensão, projeto de pesquisa, uma série de coisas dentro de cada uma das unidades. Leva 10 variáveis, mais de 10 níveis de informações diferentes que a gente conseguiria. Só que eu não tenho ainda desse ano. O que a gente pode fazer, depois eu vou conversar com o Marçal, a Cláudia, é a gente ter disponível essas informações num link, o que a gente consegue baixar de informações aí, mas aí eu precisaria, tipo, uma semana para trabalhar essas informações, a gente baixar do sistema e tentar deixar disponibilizadas lá a taxa de sucesso de graduação de cada curso, a taxa de sucesso, a evasão de cada um, a gente começar a deixar disponível dentro do sítio lá da gente de informações complementares. Aí vocês poderiam trabalhar nesse sentido. Seria ótimo mesmo. Mas eu não sei se vão conseguir, em função de todo esse... Agora a gente tem que nem falar, tá atípico, mas eu vou ver o que a gente consegue disponibilizar para vocês no processo. Cláudia? Professora Fabiane, tem também um outro instrumento, tá? De fazer de subsidiar esse processo de programação estratégica, que são os relatórios de avaliação do PDI, tá? Então, tem um capítulo
e que demonstra vários indicadores, tá? De pós-graduação, de graduação, extensão, de todas os assuntos da universidade. Ele foi feito desde 2010, tá? Então, se quiser também colocar o indicador em uma trajetória mais ampla, tem instrumento para isso. Só que aí, no caso, Cláudia, no caso aí deu travado. No caso aí dos relatórios de autoavaliação, seria pelas unidades setoriais, não é por curso, né? No caso, seria mais macro. Exatamente. Só complementando isso. A gente vai ver se consegue os individualizados por curso dessas informações. Eu vou conversar depois com o Marcelo se ele tem condições de pegar uma situação hoje atualizada, pode deixar disponível, a gente abre um link lá de downloads para vocês terem acesso a essas informações. Tá? O que for possível. Vamos fazer que nem fala, o que vai dar para fazer nesse momento, inclusive. Mas eu acredito que as secretarias acadêmicas têm condições de baixar evasão para você, têm condições de baixar uma série de coisas. Talvez a taxa de sucesso seja um pouco mais complexa, esses mais complexos a gente vai trazer para vocês. Tá, professor? Mais alguma coisa? Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Eu estou aqui vendo o realinhamento do nosso campus, né? E vocês falaram que vocês fizeram um alinhamento do que seriam as ações nas unidades setoriais com o PDI, né? Só que, assim, algumas correlações vocês fizeram, ao meu ver, assim, não... Fica bem difícil fazer uma projeção, um planejamento, porque não tem a ver, por exemplo, vocês colocam, só um exemplo, né, mas tem outros aqui. Vocês colocam no PDI uma meta 1.4 lá de projeto de extensão, pesquisa e inovação. E vocês correlacionaram com atividades culturais e esportivas. Então, como que eu vou fazer esse realinhamento se com o PDI ele não está relacionado? Tem como eu trocar essa correlação que vocês fizeram? Sim. Então, à vontade, sinta-se à vontade aí, tem como remanejar, é só escolher para onde você quer colocar. Em algumas metas, viu, Rafael, em algumas metas não vai ter, como se fala, relação direta. Então, a gente vai ter que relacionar no objetivo. Aí vai pelo objetivo, né? Isso. Então, mas tem condições, você pode lá, se fala realinhar, alterar vinculação, ele vai abrir lá e tem condições de você ver. É só ver o vídeo, ele explica direitinho, passo a passo. Agora eu fiz a pergunta, eu lembrei do vídeo, mas é porque eu achava que eu não estava correlacionando a mudança nesse sistema. Aí, sabe? Tem algumas metas realmente que a gente não tinha onde, no início, enquadrar, a gente enquadrou no mais próximo possível, mas fica a critério de vocês alterarem no que for possível. Nem tudo a gente consegue igual a taxa de sucesso da graduação. Está claro o objetivo. Tem algumas coisas que eu falei, eu não faço por aqui. Isso aqui, para mim, é extensão em outro lugar. Só que os objetivos, eles são macros, a parte das metas também, dentro do PDI, elas ficaram bastante macro, no sentido de pegar mais de alguma coisa. Então, a gente tentou, por isso que eu falei, a gente tentou ajudar para não ficar redigitando, mas vocês têm condições de alterar, excluir, fazer o que vocês acharem necessário. Não tem meta do PDI? Por exemplo, na área de gestão vai ter algumas coisas que vocês vão ter que ligar diretamente no objetivo da gestão, compliance, etc. Não tem como enquadrar dentro de algumas metas. A gente já viu isso aí. Então, não há impedimento quanto a isso. Obrigado, viu? Homero. Oi. Bom dia os demais. Eu quero fazer uma pergunta, porque me parece assim, agora que eu realmente, a partir da fala do colega anterior aí, o Rafael, né? A gente vai fazer um PDU, na verdade. Na realidade... Tá, pode continuar, professor. Não, porque assim, eu entendi que primeiro parece um realinhamento, uma coisa simples, a gente já tem um trabalho pronto, né? Vai estender esse prazo, mas na verdade ele vai ser um PDU para 2020,
2024. Então, a gente vai estar fazendo um novo PDU, de certa maneira, embora seja um realinhamento, pela orientação que eu estou entendendo, você está orientando um realinhamento no sentido de minimizar o nosso trabalho, uma vez que a gente já tinha feito uma projeção para 2 anos, então ampliaria essa projeção para mais 3, para 4 anos, né? Terminaria o ano que vem, então a gente ampliaria essa projeção e estaria resolvido. Mas, realmente, nós temos um corpo docente, um corpo de coordenadores, professores novos que podem impactar em mudanças um pouco mais significativas em algumas metas e ações, né? Então, isso a gente vai ter realmente um tempo, vai precisar de um tempo maior, já foi dado, obrigada, mas eu fico pensando realmente que ainda ele pode ser curto, porque talvez a gente possa precisar de um pouquinho mais de tempo para poder conversar em algumas questões de rever metas mesmo, né? Ou talvez, eu não sei se eu estou dimensionando muito, que eu estou vendo os dados, a gente vai ter que reanalisar todos aqueles dados que nós já utilizamos anteriormente. De alguma maneira, não é tão simples só você acrescentar as informações pontuais, né? Mas a gente também teria que ter dados mais atuais do que foram utilizados 2 anos atrás. Então, os dados, uma vez tendo outro, aí também reconfigura de outra perspectiva. Assim, é um entendimento que eu tenho, né? Minha preocupação é tempo. Professora Vera, eu acho muito importante sua fala, eu acho que é isso mesmo, é um replanejamento, é um realinhamento que cabe alterações, exclusões, uma série de coisas dentro do processo. Eu, a princípio, gostaria de fixar essa data de 30 de setembro. Se lá no dia 25 em diante de setembro, a gente vê que não deu, mas não deu porque não foi, o tempo não foi suficiente, eu gostaria que as unidades trabalhassem, pensassem, começassem a agir. Porque a gente vai monitorando e sabe o que está acontecendo dentro do processo, consigo visualizar o que vocês vão fazendo dentro de cada uma unidade. Então, chegar lá na frente, mas eu até o dia 25 não lancei nenhuma meta, não fiz nada, eu não vou prorrogar prazo. Então, a gente vai monitorando gradativamente como é que vocês estão andando e a gente vai sentindo se vai ter dificuldade ou não para a gente lá na frente estender ou não. Então, a gente vai ter essa visão, o sistema nos permite visualizar passo a passo que vocês vão entrando, vendo, e a gente vai, que nem fala, vai monitorando. Para mais, para menos, a necessidade. A princípio, dia 30 a gente trabalha. Porque, que nem eu coloquei lá no início, se começar dia 25 de setembro até o dia 30, não vai dar. Então, na verdade, conforme vai fechando meta, vai lançando dentro do sistema, por grupos ou por unidades, para a gente ter um monitoramento e saber o que está acontecendo. Porque senão a gente, eu vou fazer, a gente vai ficar até dezembro e não vai concluir isso aí. Eu não gostaria, eu gostaria de ter um trabalho, olha, temos tal prazo, tal data, tais dias, e etc. Eu não que nem fala, como se fala, não teria problema de acrescentar mais. Só que eu sinto, nesse primeiro momento, que são 40 dias. Acho que em 40 dias vai avançar bastante e a gente depois verifica lá no dia 25 a gente vai fazer uma avaliação se precisa ou não. Mais alguém? Eu quero falar. Bom dia, gente. Professor Cleverson, coordenador do curso de História da FAC, da Faculdade de Ciências Humanas. Não, só para complementar e fazer coro com a professora Vera. Eu acho o tempo curto, né? Porque a gente tem muitas coisas para fazer, não é só, né, o PDU. Eu entendo aí as questões do Homero, mas eu acho que a gente já podia pensar num prazo maior e com a responsabilidade que todos têm de cumprir esse prazo, porque eu acho que a gente precisa realmente. Eu, por exemplo, coordeno o curso de História, que é o maior curso da FAC hoje, número de alunos, são quase 300 alunos. Então, assim, tem muitas demandas. Começo de semestre, tem muitas retificações de matrícula, então eu acho bastante problemático. Eu acho que 40 dias, Homero, parece um bom prazo, mas acho que diante do trabalho que nós temos que fazer, não é um prazo tão grande assim.
Então, é só uma sugestão. Eu entendo as suas preocupações, acho elas muito importantes, de não extrapolar o prazo do final do ano, mas setembro ainda é o mês 9, né? Então, eu penso que, assim como a Vera, tem na FAC, eu não sei, a professora Vivina pode falar, são 3 novos coordenadores dos 4 cursos que tem, né? Então, é uma opinião minha que eu penso que o prazo, porque se vai chegar lá em 25 de setembro, ainda que o pessoal tenha lançado alguns dados, vai prorrogar, talvez a gente trabalhar com prazo maior, seria importante para a gente fazer um plano, no caso da FAC, né? A professora Vivina está aí, ela pode falar melhor, já fazer um planejamento em cima do prazo novo, do que correr um pouco para depois pedir prorrogação. É a minha opinião. Obrigado. Eu queria falar também, só complementando aí o que a professora Vera já falou, o professor Cleverson, né, ouvindo os colegas todos aqui, eu estava pensando, como a professora Milene também já disse, né, se fosse somente a gente acrescentar ali 2022, né, 2023, 2024, tudo bem, mas não é isso. A gente precisa ver, nós mesmos na Faculdade de Ciências Humanas, nós colocamos a abertura de um curso, né, de graduação. Bem, nós não conseguimos abrir esse curso de graduação, a gente vai ter que conversar com quem propôs. Será que a gente vai conseguir? Porque isso demanda concursos, demanda contratação de professores, a gente vai conseguir? Então, isso tudo demanda tempo. E realmente, né, os coordenadores que assumiram agora, eles estão, assim, sobrecarregados, e nós ainda estamos com uma reforma no prédio. Tá? Ontem eu passei quase que o dia inteiro lá com o pessoal, sabe, olha daqui, olha para lá, então a gente está, assim, muito sobrecarregado de trabalhos mesmo, e agora mesmo, o Siscad, né, o Siscad continua aberto, aluno pedindo vaga, às vezes a gente precisa de disciplinas que é de outro curso, né, e com essa história da gente chamar as pessoas, assim, vamos, preciso falar com você, vamos fazer uma reunião já agora aqui para a gente resolver? Ontem mesmo eu chamei a professora Carla Arruda, lá do Embio, para a gente resolver uma questão lá, e ficamos um tempão, então é muita coisa, concordo com tudo que já foi falado, entendo ao lado da pró-reitoria, mas eu também entendo o nosso lado, tá? E o nosso lado a gente tem muita coisa para fazer. Então, esse prazo aí, que foi dito, né, 30 de setembro, é pouco. Tá? A gente não vai conseguir, não. Professora, eu vou fazer uma colocação, eu até nem conversei com a Dulce sobre isso, mas eu gostaria de, a princípio, fechar essa análise dia 30, por quê? Em outubro, nós vamos ter ou não mudança de reitor dentro da universidade. Então, eu não sei se vai ter alteração de equipes, e eu gostaria de deixar esse trabalho dos PDUs alinhado, seja ele para um reitor com outro reitor, etc., dentro da escolha da lista tríplice que foi para Brasília. Então, como coordenador de planejamento, eu estou forçando um pouquinho a barra para fechar antes dessa alteração nesse processo. Eu sei que a equipe técnica provavelmente permaneça, talvez, eu não sei o que vai acontecer até o final do ano, mas a gente gostaria de fechar todo esse processo nesse período, antes disso aí. A gente pode espichar, mas eu gostaria mais alguns dias depois. Mas, a princípio, eu vou continuar mantendo dia 30 de setembro em função disso. Eu tenho certeza que eu vou iniciar um processo e concluir esse processo com vocês. Tá? Isso que é a minha maior preocupação nesse momento dentro do contexto. Não sei se a Dulce quer falar alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que é minha visão, mero, enquanto estou coordenador, até essa data, eu sei que estarei coordenador auxiliando vocês no processo. Os PDUs, eu acho importante para quem quer que seja dentro do processo estarem feitos e ajustados até esse período. Independente disso. A partir daí, a gente não sabe o que pode acontecer dentro do processo e se a gente vai conseguir auxiliar nesse processo futuro. Só isso. Bom dia, Homera, que é o professor Natan, do INISA, COAC.
Uma preocupação que eu trago, na verdade, é a forma do planejamento que a gente está propondo, né? Se é um planejamento ascendente, descendente, ou, na verdade, um transverso. Quando você fala que as pró-reitorias também estão fazendo planejamentos, eu fico preocupado, porque, assim, é concomitante com os nossos planejamentos da unidade, e aí eu não consigo saber quais são os planos das pró-reitorias para que eu possa me alinhar melhor a eles. Uma vez que a minha unidade, talvez ela tenha maior afinidade com o projeto de extensão, eu não sei qual que é o tamanho das propostas e possibilidades que a pró-reitoria de extensão vai me garantir. Então é difícil, eu entendo que o planejamento é um plano para que eu busque meios de se efetivar um desejo e um anseio da unidade, mas eu também preciso estar alinhado com a instituição e com suas pró-reitorias. Então eu fico um pouquinho preocupado de fazer tudo isso de uma vez. Eu entendo, eu sei o plano geral da universidade pelo PDI, mas o plano das pró-reitorias também é muito importante, como que elas pensam e como que elas vão alinhar suas propostas e ações. Eu fico preocupado de tudo isso ao mesmo tempo, ter o mesmo prazo para nós, para pró-reitorias, talvez fique mais desalinhado do que alinhado, às vezes eu penso, é uma preocupação, e também concordo com os colegas, é um prazo muito pequeno que nós temos, para realizar e repensar tudo isso, né? Fica aqui registrado. Obrigado. Natan, você tem razão, mas as pró-reitorias, o planejamento delas é para que, por exemplo, o PDU das UAS foi feito, e o das pró-reitorias não ficou público, vamos dizer assim. Por isso, essa necessidade de que também as pró-reitorias tenham claro, público, para que todos vocês saibam. Mas ela não será diferente daquilo que está no PDI. As pró-reitorias estão alinhadas ao PDI. Elas não podem ir para além. Talvez as UAS tenham muito mais liberdade de propor metas para, de certa maneira, cumprir o PDI, de certa maneira, não, para o cumprimento do PDI, do que as pró-reitorias. As pró-reitorias estão muito vinculadas às metas, aos indicadores, aos objetivos definidos no PDI, tá? Agora, é por isso que a gente quer que esses PDUs sejam públicos também, para que vocês, e teremos também, né, o plano de gestão, que é quanto se vai investir anualmente nesse processo para garantir a vocês a realização das metas, o cumprimento das metas, tá? Homero, mas veja bem, o plano de desenvolvimento da instituição, ele tem que acontecer com o reitor atual, se ele continuar, se mudar de reitor, que a gente, né, não sabe o que vem aí, mas a gente tem que fazer com essa administração, né, ou com outra administração. Teria muito impacto se a gente deixasse um prazo até 30 de outubro, por exemplo? Dulce, quer falar alguma coisa? Professora Vivina, na verdade, nós precisamos de prazo para fazer o acompanhamento e o aperfeiçoamento. Esse PDU é uma novidade para nós da Proplan também. Foi o ano passado, né, o ano retrasado. Nós também, é o que eu falei, nós aprendemos muito com vocês, aprendemos muito com esse processo. Era tudo muito novo, nós estávamos acostumados a fazer o PDI, principalmente a equipe técnica, mas o PDU, ele veio num processo de complementação do processo de PDI, mas, de uma certa maneira, para nós era novidade também. Então, assim, nós investimos muito, inclusive no sistema de acompanhamento. A gente sabe das dificuldades, mas a gente sabe, por outro lado, também, que se nós não tivermos um prazo antes do final do ano concluído por vocês, nós não damos conta. Mas se vocês assumirem um compromisso de, assim, vamos fazer, a gente estende até um pouco de outubro, sim, a gente consegue. A equipe da CPI é muito dinâmica, muito atenta, no sentido de chegar no fim do ano e fazer todo o processo de avaliação. O problema é que se deixamos muito para o fim do ano, qualquer reajuste que eu digo de qualquer correção, qualquer problema que dê, aí nós não temos tempo para corrigir, para reavaliar, ou melhor, para avaliar e para corrigir a rota, entende? Mas assim, vamos chegar um pouco mais até outubro e com esse compromisso de que vocês vão estar atentos e fazer o PDU.
Claro, gente, pode contar com a equipe, nós estamos à disposição. Eu sei que tem muita atividade, eu sei, eu conheço, estou aqui diariamente 12 horas na frente do computador ultimamente, e acredito que vocês estejam também tanto quanto ou mais. Mudamos a nossa rotina, então vamos chegar um pouco mais à frente, gente, eu estou olhando aqui o calendário, estou com ele aqui na minha frente, e vendo até quando, que data que é razoável para que a gente possa concluir esse processo, mas com o compromisso de que a gente vá concluir. Porque se ficar assim, até 30 de setembro, uns fazem, outros não fazem, o processo tem que ser o todo. Só uma partezinha, depois não reflete realmente se houve esse compromisso do planejamento funcional ou não. Homero, eu sei que você vai ter uma sobrecarga, mas assim, vamos esticar esse prazo, até porque esse momento precisa de atenção. E nós mandamos no começo de agosto, exatamente para que vocês já fossem se movimentando, e a nossa proposta hoje era tirar dúvidas, né? Assim, esperamos umas 2 semanas para que vocês conhecessem, ouvissem, e aí a nossa proposta hoje era, na verdade, já tá tirando dúvidas. Mas qual o prazo razoável que vocês acham? Eu acho que 30 de outubro, como já foi colocado. 30 de outubro fica muito difícil? Homero, respira fundo, por favor. É que eu estou olhando aqui, nós temos uma semana... Mas meio termo, 15, pronto, eu abro mão até dia 15, porque senão não vai dar tempo de montar isso aí, montar a matriz, montar uma série de coisas. Final de ano, para mim, é muito complicado dentro do processo, acompanhar isso aí. Então, final de ano para a Proplan é muito complexo, tem muitas coisas paralelas andando, não só a PDU, é uma série de relatórios de gestão, relatório de avaliação, relatório de um monte de coisas, atendimento a tribunais, e desenvolver sistemas, uma série de coisas, é muito complexo para a gente. Eu, máximo, aí abriria até dia 15, com muita boa vontade ainda. Muita boa vontade. Aqui eu, como diretor do campus de Três Lagoas, deveria ter sido o primeiro a reclamar das datas. Eu estava tranquilo porque o Homero disse, olha, se não der, a gente libera um prazinho a mais, por isso que eu estava tranquilo. Mas o campus de Três Lagoas, nós temos que conversar com 17 cursos de graduação, mais 8 de pós-graduação, nós somos em 212 professores, então o trabalho aqui é bastante intenso. Eu estava, assim, acomodado com a discussão, porque o Homero tinha dito ali que se, por um acaso, a gente não desse conta, ele abriria mais um espaço. Isso eu falei mesmo, então, por isso que eu falo, mantemos dia 30 de setembro, com possibilidade de até dia 15 de outubro. Essa é a minha primeira conversa, não adianta a gente fazer um compromisso mesmo de fazer e analisar, porque eu tenho quase que certeza que se a gente espichar até dia 15 de outubro, vocês vão me pedir até dia 30. Olha, pela experiência que eu tenho, vai acontecer isso. E eu não gostaria de ter isso aí dentro do processo, porque aí não daria tempo de fazer a avaliação ainda nesse ano. Para vocês é importante demais ter essas informações na mesa, nesses relatórios. O ano passado, nas reuniões itinerantes, a gente colocou todos os relatórios de quem tinha feito os PDUs das UAS, foi nas reitorias itinerantes, foi usados pelo reitor diretamente. É óbvio, se ele tivesse a informação, ele vai com muito mais subsídios conversar com vocês dentro do processo. E é importante para vocês terem isso dentro do contexto. Então, não adianta a gente... eu preciso ter esse primeiro relatório, porque vou ser cobrado nesse contexto. Cadê os PDUs? Cadê o relatório dos PDUs para ter uma visão do que está acontecendo dentro do processo? Então, apesar da Dulce querer... Então, vamos fazer o seguinte, 15 de outubro e não se conversa mais dentro do processo. E não tem prorrogação. Senhores, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma avaliação técnica com o Homero de
dos prazos, assim, o máximo possível que a gente possa, de todos os prazos que a gente possa esticar, e depois a gente volta a falar com vocês. Fica prioritariamente aí o 15 de outubro, e nós vamos avaliar isso, depois a gente vai junto construindo, vendo o que pode ser feito, ok? Gente, já passou do tempo da nossa reunião, já passou 1h30. Se tiver mais alguma dúvida, algum questionamento, senão a gente dá para encerrar a reunião, agradecendo a todo mundo pela paciência, pela minha chatice de prazos, mas eu sou assim mesmo, eu gosto de ter as coisas bem certinhas dentro do processo, porque eu cobro e cobro depois em cima disso, nesse contexto. Eu agradeço a presença de todos. Esse processo de planejamento, ele é muito importante. E se nós realmente não tivermos um planejamento consistente, um planejamento em que a gente possa estar trabalhando e com possibilidade de alinhar, isso a gente faz o ano que vem, com possibilidade de avaliar, a gente nunca vai conseguir evoluir e, de fato, mostrar que o planejamento é um instrumento importante na gestão, na governança da universidade. Realmente, eu concordo com todos os senhores, os prazos estão muito curtos, todos estão trabalhando muito, nós estamos num processo de adaptação, confesso a vocês que eu estou aprendendo todo dia, mas se nós quisermos realmente fazer com que as coisas funcionem e que a gente realmente tenha um processo de governança transparente, claro, sabendo de onde quer chegar, a gente tem que trabalhar um pouco nesse sentido. Eu agradeço muito a todos e vamos trabalhando juntos e conseguindo aí vencer todos os nossos desafios pela frente. Muito obrigada a todos. Bom dia, obrigado, viu? Obrigada, professor Osmar. Eu não vejo coloquei todos as na minha dúvidas. tela, mas obrigada a todos os diretores, coares, professores, técnicos que participaram da reunião. Pessoal, as dúvidas, pdi.problema.fmsbr. Se tiver dúvidas, a gente está atendendo. Obrigado, pessoal. Bom trabalho a todos. Bom dia a todos. Obrigado a todos. Homero, se precisar conversar alguma coisa, ainda estou por aqui, viu? Cláudia, vou abrir um link. Vou abrir um link agora, novo, estou te mandando. Tá, deixa eu só enviar aqui os arquivos para os e-mails que enviaram depois, que eu já tinha enviado. Só um pouquinho, tá? Tá, vamos abrir um novo link para a equipe da Proplan, tá? Um minutinho, Homero.
Dulce, é bom abrir outro link, porque o pessoal não vai sair.